Glória a Deus, boa noite, igreja. Não sei vocês o quanto ou como Deus tem falado com vocês nesses dias. E a gente está caminhando para encerrar o ano, né? Penúltimo culto do ano. E não sei se vocês lembram, todas as nossas séries de mensagens, assim, se a sua memória é maravilhosa, né? Que você lembra todas, sei lá. Eu não lembro todas, mas eu lembro quanto Deus tem ministrado e ministrou minha vida em cada uma delas até aqui. Mas eu queria dizer para vocês que essa última, acho que eu não apanhei tanto nas outras como eu tenho apanhado nessa, assim, sabe? Sido moído, quebrado de todas as formas, assim. E numa simplicidade gigantesca, assim, sabe? Entendam o que eu vou dizer, assim, às vezes vim despretensioso, assim, sabe? Alguns anos eu não venho mais pro culto pensando que eu vou receber. Faz tempo que Deus mudou esse entendimento em mim. Então eu venho para cultuar, para ofertar, para adorar a Deus por tudo que Ele já fez na minha semana. Porque Ele continua sendo Deus. Então sabe quando você vem, já vem rendido, assim, entregue, Deus é bom, Ele continua sendo bom. Mas nessa série de mensagens, mesmo as que eu não estava aqui, né? Eu estava com as crianças lá embaixo. Depois eu fui assistir, eu fui extremamente ministrado por Deus. E digo que talvez de todas as séries do ano, essa que tem sido mais forte, mais profunda. Então, o que eu quero compartilhar com vocês é a partir disso, sabe? Do que Deus tem tocado meu coração, falado aos meus ouvidos. E talvez uma das palavras mais difíceis para mim compartilhar, para eu compartilhar desse ano, assim, porque todas eu compartilho daquilo que eu estou tentando viver, mas essa, quando Deus falou, eu falei, mas não dá para eu falar dessas coisas, porque provavelmente eu ainda não viva todas elas, ou não do jeito que Deus gostaria, sabe? Então, eu queria começar orando com vocês, mas eu falei com o Kaique, brinquei, a gente brincou, e eu queria que vocês orassem por mim, para que Deus dê graça, para que Deus capacite, para que eu não interfira em nada do que Deus tem para fazer e falar nessa noite, para que tudo aquilo que, não tudo que está anotado, que eu falo, cara, eu anotei coisa pra caramba, mas tudo aquilo que está no coração de Deus seja compartilhado na medida que Ele espera, sabe? Então eu queria que você estendesse sua mão e vocês orassem por mim. Eu não vou conduzir oração nenhuma, eu vou deixar vocês orarem aí, sei lá, 1 minuto, deixa Deus usar vocês, mas eu queria me colocar nesse lugar de dependência do Senhor, mas dependência de vocês como um corpo. Não é porque eu estou aqui na frente que eu sou mais, sou melhor, nada disso, assim, ó. Só mais responsável, talvez. Amém? Jesus, que o Senhor nos mostre a beleza que ainda não vimos, Deus.
Deus, que o Senhor nos torne mais apaixonados por você, Jesus. Seja o centro em tudo, Jesus. Seja o centro, conduz do teu jeito, conforme a tua majestade, Pai, em nome de Jesus. Oh, Jesus. Queridos, a gente, talvez essa mensagem, sei lá, essa série de mensagens, numa reunião do presbitério, a gente começou a falar sobre evangelismo, e aí, mais do que evangelismo, a gente começou a falar sobre amar o que Deus ama. E eu entendo que o evangelismo deve ser a expressão desse nosso amor. Mas eu estava pensando e o que eu mais desejo para essa noite é que haja revelação da beleza de Deus. Porque assim, eu posso esquecer palavras que eu já ouvi, eu posso esquecer as séries de mensagens que já aconteceram, mas se eu ouvir Jesus, isso muda tudo. Não tem como desver aquilo que a gente já viu, sabe? Não tem como desver. Talvez você esqueça, mas eu nunca li uma história na Bíblia, nem na humanidade, de pessoas que tiveram um encontro com Deus e voltaram a ser as mesmas. Pessoas que viram Deus, tiveram uma revelação da mensagem da cruz, de quem Cristo é. Falaram, beleza, vou voltar agora à minha vida normal. Então, o meu anseio é que a gente tenha revelação da majestade de Deus, da beleza de Cristo e toda a plenitude dele. Mas aí, falando sobre o tema da mensagem especificamente, de amar o que Jesus ama. O que tem no meu coração é que não é só amar o que Jesus ama, mas é amar do jeito que Ele ama. Não só amar o que Ele ama, mas do jeito dele. Porque às vezes eu me esforço para amar o que Deus ama do meu jeito e vai dar ruim. Queria que vocês abrissem a Bíblia comigo em Marcos, capítulo 12, versículo 30. Vou ler do 28 ao 30 com vocês. Diz assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Só abrindo um parênteses, isso aqui está em Deuteronômio. É Jesus citando as Escrituras. Então, você pensa, se ele teve uma vida embasada nas Escrituras, você acha que a gente pode viver sem ler a Bíblia? E aí ele diz, o principal é esse, e aí diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as suas forças. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu acho que primeiro a mensagem começa com a gente ressignificando o que a gente entende como amor. Que a gente reduz o amor a
a gostar muito, muitas vezes. Eu já vi gente... Vou contar... Tem uma coisa que eu fazia quando era criança, que minha mãe me corrigia todas as vezes, que eu vou falar pra vocês. Se eu falasse, de alguma forma eu falasse, nossa, eu adoro tal coisa. Meu caramba, eu ia tomar nos dedos. Minha mãe ia falar, adoração só Jesus. E eu achava a chatice dela. Ui, mãe, ai, tá bom, a senhora entendeu. Mas estava certo. Porque nenhuma dessas coisas, quando citava como criança, eu adorava mesmo. Eu podia gostar bastante. Porque a adoração é mais do que gostar muito. E aí, quando a gente fala de amor, a gente fala, eu amo pizza, eu amo andar de bicicleta, eu amo várias coisas que eu acho que talvez a gente goste muito. Pode ser muito que você gosta, mas é bem diferente do que a Bíblia está falando sobre amor. E a gente, muitas vezes, também acha que amor é uma coisa de novela das 8. Que é uma coisa romantizada, gourmetizada, sabe? E isso muitas vezes, essa falta de concepção bíblica do que é amor tem feito casamentos acabarem, porque quando a gente está irritado, quando a gente não está com aquela empolgação toda do começo, mas fala, ai, não amo mais, eu continuo amando e o amor só cresce. Porque eu decidi amar minha esposa e vou amar até o fim dos meus dias, porque é uma decisão. E a partir de uma decisão, Deus libera muita coisa, vários sentimentos. Sentimentos tão bons que eles superam a minha raiva quando a gente briga. Mas é a partir de uma decisão. E aí eu queria... Todo mundo vai saber, João 3,16 diz o quê? Diz que Deus fez o quê? Amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Amor bíblico fala sobre Deus entregando o próprio filho. Fala sobre sacrifício, fala sobre uma decisão. Não fala, Deus sentiu um negocinho no coração, um calorzinho, e aí ele decidiu dar o filho para um bando de ingrato, para morrer por eles, porque ele ficou emocionado. Não é isso que a Bíblia diz. Não tem a ver com um bando de emoção. E aí é tão problemático isso que a gente chega no culto e se a gente não sente um monte de emoção, a gente fala, o culto foi ruim. Ai, não senti nada. Falei, querido, eu queria saber em que momento da história da humanidade o culto é sobre nós e sobre o que nós sentimos. Eu não sei onde é que a gente se perdeu, que eu falo, caramba, que hora que aconteceu isso na história da humanidade, que o culto é sobre nós. A gente se perdeu, aí ai, Deus não falou comigo, vou embora. Parece criança birrenta. Ai, não senti nada, vou embora. Eu falo. Vocês lembram quando veio o Felipe Bartosevski? Amigo nosso? Obrigado. Estou enxergando de novo. É só para ter ideia do que Paulo cegou, assim, daí. Caraca. Ele falou que muitas vezes nós... Para com isso, hein, cara. Você se decida com essa luz aí. Que ele diz que a gente se parece com um consumidor de culto. A gente acha que igreja é um McDonald's gospel. Que a gente vem, faz um pedido, quer que seja rápido, porque tem que ser fast food, se demorar, lascou. E a gente sai reclamando. Você imagina, quando nós lemos as escrituras, a grande maioria dos homens de Deus passaram 40, 80 anos por causa de uma palavra, de um encontro, de uma promessa. E a gente diz que ouve Deus todo domingo. E aí de novo a gente está no outro domingo, a gente está falando de novo, Deus fala comigo, Ele fala, vive o que eu falei, pelo amor do meu filho, que eu já falei, se não for suficiente que eu já falei, o que mais vai ser? Só que a gente fica de novo, parece que a gente tem uma amnésia gospel,
A gente é a Dory do Procurando Nemo para a Bíblia só, porque para as outras coisas... E tem um cara totalmente fora do sentido teologia, cristianismo, mas tem um cara chamado Rubem Alves, que ele é um educador brasileiro, que ele fala que nosso cérebro esquece aquilo que a gente não usa. Vai ver se as coisas que você gosta você não lembra. Lembra tudo. Se a gente gosta de uma série, lembra o nome de todos os personagens. Se eu perguntar para nós aqui, ó, se alguém sabe o nome dos 12 discípulos, a gente... Eu vi as crianças dando aula em nós. Na salinha elas falaram empolgada. A gente era capaz de citar uns caras que nem foram, só para dizer que, não, tá na Bíblia, esse aí. Tem uma peça de teatro chamada Jardim do Inimigo, não sei quantos já viram. O slogan é o pai da mentira te contando algumas verdades. E aí ele fala, quantos de vocês já decoraram Romanos 8? Só Romanos 8. Ele não está falando da Bíblia inteira. Ele não está falando disso aí. Um capítulo inteiro da Bíblia. Alguém sabe? Não vale Salmo 23. O menorzinho, não, mas glória a Deus se a gente souber, assim, mas era pra gente se sentir constrangido por não saber. Que bom que o irmão sabe, glória a Deus, acho que eu sei alguns. Uns 2, 3. Mas a gente guarda na nossa memória aquilo que a gente dá valor, aquilo que tem importância nas nossas vidas. E isso enche o nosso coração, isso enche a nossa mente. Mas aí eu me pergunto, em que lugar as Escrituras estão na nossa vida? Em que lugar Deus está na nossa vida fora do domingo? Fora do que a gente chama de culto, porque a gente diz amar muito a Deus. Fora de Cristo, as pessoas chamam de amor o que é interesse, conveniência, emoção, desejo e barganha. E eu não tenho problema com as pessoas que não conhecem Jesus pensar que amor é isso. Elas ainda não conhecem o verdadeiro amor. A questão é, nós que nos dizemos cristãos, ter alguma dessas características aqui no que a gente diz ser amor. Interesse, conveniência, emoção, desejo e troca. Ainda que vá ter coisas, eu acho que vai ter desejo. Vai ter interesse, não segundo as intenções, sabe? Interesse. Num relacionamento saudável há interesse mútuo. Mas se for só isso, a gente não entendeu. A Bíblia define amor como aliança, entrega, renúncia, fidelidade e ação. Fidelidade. Querido, não tem a ver com emoção. De novo, vou usar o exemplo do meu casamento. A gente é humano, cara. Pensa nisso, a gente briga. Graças a Deus faz uns dias que não briga, velho. Mas a gente briga, pô. A questão é que mesmo se eu tiver brigado com a Lô, no dia seguinte eu vou acordar e vou fazer café porque ela gosta do meu café e porque isso é uma demonstração de fidelidade. Eu vou servir ela do mesmo jeito que eu tivesse empolgado. Eu vou cuidar dela da mesma forma. Eu lembro que um dia a gente tinha discutido. Eu estava bravo. E eu fui falar com Deus. Jurei que Ele ia me dar razão. Deus falou, a hora que ela chegar em casa, lava o pé dela. Eu falei, o senhor tá de brincadeira. Eu falei, eu queria enforcar ela, o senhor tá mandando eu lavar os pés dela, Deus, tá de brincadeira. Ele falou, ó, vou te lembrar só uma passagem das Escrituras. Diz a Bíblia, se o teu irmão tem algo contra você, antes de você ofertar algo no altar, vai e reconcilia-te com ele. Não é se você tem razão, se você está com raiva, se você está triste, se está emocionado, não é. Não é quem está certo, a gente parece criança, já, tá ligado? Quando vai corrigir criança, que ela fala, foi ele que começou. E a gente adulto fala o quê? Não perguntei quem começou. Eu estou falando para vocês se acertar, não é? Pede desculpa para o amiguinho, a gente fala. E aí a gente adulto não consegue. Porque a gente está limitado e refém das nossas emoções.
Porque a gente acha que a nossa empolgação quando o louvor mexeu com a sua alma e você dançou bastante tem a ver com amor. A gente tem a cara de pau, me perdoem o termo, mas de falar, ai, não gostei desse louvor. Fala, não é para você, querido. Não sei se você lembra que não é para você. Não é para sua alma se fartar. É para a glória de Deus. E se ele aprovar, fechou. A gente fica rabugento no culto às vezes. Eu não gostei dessa música. Fica bicudo. E se não conhece a letra então? Nossa, daí fica quase demoniado. Se alguém canta uma música nova e não tem a letra aqui, o irmão passa mal quase. Nada a ver essa música. Nossa, daí vai reclamar que a igreja não colocou a letra no telão. Falou, querido, não é sobre você. Não é sobre você. Alô, tem uma Bíblia. Ah, deu para a Laura agora. Na capa está escrito, esse livro é sobre Jesus. Não é sobre mim, sobre você. Ainda que quando a gente lê a definição de amor de João 3,16, Deus nos amou de tal forma. Mas a atitude é dele, o exemplo é dele, o começo é dele. Diz que a gente ama porque ele nos amou primeiro. Só que sabe, quando nós falamos sobre isso, eu acho que a nossa falta de concepção correta e bíblica do que é amor faz com que a gente tenha um monte de amores rivais. Um monte de coisa competindo em nós com esse amor. Por quê? Porque daí é fácil competir. É um negocinho assim, ó. Qualquer coisa que você goste, na mesma medida que você gosta muito do que você fala ser amor, fica competição. Qualquer coisa que é parecido com esse teu gostar muito, compete com o gostar muito que a gente diz de Deus. Porque se é amor, não vai ter competição. Sabe, é tipo Deus que sustenta a terra, todas as coisas. Cristo sustenta todas as coisas. O tema do nosso retiro ano que vem é como se ele fosse brigar com uma criança. Fala, não. Você fala, nem entra, é covardia. Só que aí nós dizemos que há amor em nós, que nós amamos a Cristo. A gente diz que a gente ama a Deus. Só que aí tem umas coisas pequenininha, que compete com isso que a gente chama de amor. E eu me preocupo com isso, que eu falo, não é possível, cara. Eu falo, eu acho que eu não entendi, Deus, me perdoe. Eu não estou falando para vocês, é aqui. Eu falo, cara, semana passada a gente cantou uma música. Eu nunca tinha ouvido aquela música. Cantamos aquela música e aí no final, eu anotei aqui, quer ver? Em outra parte eu anotei. Eu não te troco por nada, não há espaço para mais nada. Só que no decorrer da semana eu troquei Jesus por algumas coisas. Sendo bem sincero. Eu tentei suprir coisas dentro de mim como se houvesse vazio. Essa é a loucura de falar, meu, não é possível que tenha alguma coisa vazia se Cristo entrou aqui. Vocês sabem, algumas pessoas já me ouviram falar. Se você já ouviu, escute de novo. Se não, seja um termo inédito. Chapado, coloca no dicionário. Chapado, perfeito, completo, que se encheu. E aí tem gente que fica ofendido. Você fala, Deus chapou minha vida. Chapou, velho, de verdade. Porque ele preencheu tudo. Um dia uma menina foi pregar uma mensagem, na época que eu fazia parte de um grupo chamado ABU, Aliança Bíblica Universitária. E a mensagem era carência e Deus. Eu falei, essas duas coisas não dá para entrar na mesma frase. Não dá. Não é possível que o Deus gigantesco, Criador dos céus e da terra, possa competir com algo que eu chamo carência. Se ele entrou aqui, não há carência nenhuma, porque toda carência é suprida nele. Todo vazio que podia existir, não é verdade que a gente cantou? Não há espaço para mais nada. Só que às vezes eu acho que a gente não deixou nem ele entrar. E a gente está emocionado, chorando e acha que ele entrou, mas parece que a gente já... Sabe quando tinha umas portas antigas, vocês não sabiam, umas portas antigas que tinha uma correntinha assim, ó?
que as pessoas iam abrir para visita, ela não soltava a correntinha? Que a gente abria, mas desconfiado? Tem horas que eu acho que esse é o exemplo do que nós dizemos, abrir a porta do nosso coração para Cristo, porque Ele fala, eis que eu estou à porta e bato. E aí a gente fala, eu abri, hein? Uma frestinha para Deus, só para Ele suprir as minhas carências e necessidades, mas na real eu não deixei Ele entrar, porque se eu olhar no decorrer da minha semana, quem reina na minha vida? Quantas vezes de manhã a gente pergunta, Deus, qual é a tua vontade para esse dia? O que o Senhor gostaria que eu fizesse nesse dia? A gente toma um monte de decisão e fala, Deus, abençoe as minhas decisões. Quem reina nesse lugar? Querido, Cristo não divide trono com ninguém. Toda vez que nós oramos, Pai nosso que estás no céu, venha o teu reino, eu tenho que estar disposto a abrir mão do que eu chamo de reino, desse lugarzinho medíocre de governo. Toda vez que eu oro, seja feita a tua vontade, eu preciso estar disposto a abrir mão da minha vontade, porque não vai dar para fazer as duas. Eu acho que depois de longos anos de evangelho, em algumas vezes a minha bate com a dele. Eu falo, obrigado, Jesus, estamos alinhando. Ele fala, os meus pensamentos são mais altos que os teus pensamentos. Se a gente fizer isso aqui, ó, Deus fala, meus pensamentos aqui, os de vocês aqui, para mim mostra uma distância gritante. Ele fala, cara, nós estamos desalinhados. Eu penso de um jeito, vocês pensam do outro. Mas eu quero que vocês tenham os meus pensamentos. Só que eu preciso reinar e sentar nesse trono, mas eu não vou sentar nesse trono se você estiver sentado. Se tiver a nossa criança lá, birrenta, sentada no trono, Jesus não chega arrebentando ela, arrancando ela do trono, fala, sai daí. Ainda que às vezes eu falo, devia fazer assim, né? Vai de uma vez. Em Mateus, ele fala, quando ele fala sobre o dinheiro, ele fala, não tem como servir a dois senhores, e a gente acha que é só o dinheiro que é um problema. Que Deus chamou de senhor. Mas o que ele está falando é, não dá para servir a dois senhores. Não dá. Ou eu reino, ou você. Não dá. Ou alguma coisa vai reinar na sua vida, ou eu. As duas não vão acontecer. E aí, eu anotei uma frase do Chorão. Quem lembra? Cada escolha é uma renúncia. É benção essa frase. Querido, não dá para escolher duas coisas. Não dá. Cada vez que você escolhe algo, está abrindo mão de outra coisa. E a gente tem que estar disposto e consciente do que é que nós estamos abrindo mão. Quando eu escolho fazer a minha vontade, eu estou negando a de Cristo. Essa é a verdade, não está coincidindo, não é? Não dá, as duas coisas não acontecem. Eu lembro quando primeira comunidade terapêutica que eu passei, a gente inventou de fazer um teatro. E aí o teatro, para resumir, eram dois rapazes que se conheciam, um aceitou Jesus, o outro não. Ele falou, quer aceitar? Daí ele aceitava Jesus, massa, Jesus vinha, uma pessoa representando Jesus e ficava pertinho dele. Falei, massa, Jesus está aqui, né? Tal. E aí ele andava, Jesus ia junto, ele ia para lá, Jesus ia para lá. E aí, estava empolgado, nessa parte era empolgação. Massa, agora Jesus está comigo, tal. E aí depois esse cara batia alguém na porta da casa dele e falava, então vamos para a balada? Ele olhava para Jesus, olhava para os caras, olhava para Jesus, olhava para os caras. Ó, Jesus, dá um tempo aí, fica à vontade, pode pegar as coisas na geladeira, sofá e tal. A casa é sua. A gente canta essas coisas. A casa é sua. E a gente sai, deixa ele lá. E aí ele ia sair, Jesus ia junto. Ele falou, Jesus, tá de brincadeira? O senhor não está me entendendo? Não dá para eu ir, eu vou num ambiente meio pesado. Tem umas pessoas lá que não te conhecem. Eu vou lá, eu já volto. E aí ele andava e Jesus ia de novo. Aí na terceira vez ele crucificava Jesus de novo. O senhor aprender, fica aí nesse lugar. E aí a gente tinha colado nas costas, não negue a Cristo novamente. Várias vezes a gente faz isso. Várias vezes a gente quer viver a nossa vida e falar, Jesus, só um minutinho, fica aí.
A casa é sua. Pode entrar. Daí a gente quer fazer a nossa vontade, do nosso jeito. Fala, Jesus, eu já venho. É só um rolezinho. Vou dar uma volta ali, o ambiente é meio pesado. Eu nem devia estar, na verdade. Mas, quando eu escolho fazer a minha, eu estou deixando a dele. Não tem as duas coisas. Só que a gente espera que essas situações sejam sempre coisas gigantescas, assim. Parece que a gente mistifica e acha que um dia, talvez alguém vai colocar uma arma na sua cabeça e vai falar, negue a Cristo. Como talvez em alguns países perseguidos acontece. Só que a gente quer um dia chegar nesse nível de não negar a Cristo com uma arma na cabeça, mas a gente nega com a tela do nosso celular. Tipo, a gente nega um monte de pequenas decisões. Quando você entrou na faculdade, sei lá, você perguntou para Deus se era isso que Ele queria? Ou você só foi achando que você era bom naquilo e que sabe ser melhor? Ou você pensou num salário mais legal? Na célula a gente conversou sobre isso. Cara, eu passei 4 anos na faculdade. 4 anos, indo todos os dias, segunda a sexta, das 7 às 10h15. Por causa de um diploma. Quantos de nós passaram 4, 5 anos sendo fiéis no lugar secreto por causa de uma recompensa eterna? Quantos de nós incentivamos os nossos filhos a ir para esse lugar secreto? Porque Deus é muito maior do que qualquer diploma, que qualquer recompensa, que qualquer salário. Mas a gente está dizendo, não, precisa fazer faculdade. E aí o filho se desvia na faculdade e nós não sabemos por quê. Porque na real ele nem tem o altar no lugar secreto. Porque a gente disse amar a Deus e teve esse estilo de vida. O que os nossos filhos vão aprender? Amar esse negocinho aí, mais ou menos. E não estou dizendo que não é para fazer faculdade, mas é para fazer com propósito. Quando eu cheguei no final da minha faculdade, Deus falou para eu fazer um TCC, né, trabalho com plano de curso, que era totalmente contrário ao que a categoria profissional de assistentes sociais são a favor. E aí eu fui orar e falei, Deus, vão me dar 0? Ele falou, não te coloquei aí para ganhar um diploma, eu te coloquei aí para manifestar o meu reino. Eu falei, Jesus, tá, né? Falei, tá bom. E aí fui, fiz o que Deus mandou, tirei 9,5. Brinco que só não tirei 10 para não ficar arrogante. Professoras que achavam que porque eu ser cristão ia falar besteira, falaram parabéns. Para honra e glória de Deus, não da minha. Sabe? É propósito, entender propósito, mas a gente precisa ressignificar amor e parar de deixar outras coisas competirem com esse amor. Eu lembro que uns 8 anos atrás, mais ou menos, 7, tem uma irmã, um dia dá pra gente ir lá no Bosque de Jesus, eu acho uma benção, tem uma irmã chamada Nehama, e ela falava assim, a gente tem que parar de ter plano B com Deus. A gente vai para Deus e fala, mas se não der certo, eu tenho outras opções aqui. Ela fala, a gente tem que ir para Deus sem reserva, fechar as portas de emergência e se jogar, porque essa é a única opção. Porque o resto você está negociando com Deus e está dividindo esse lugar do trono e Ele não vai reinar se a gente estiver lá. Todo pecado é problema de amar outra coisa mais do que Deus. Todo pecado é problema de a gente amar qualquer outra coisa mais do que Deus. Quando a gente decide, claro que a gente vai pecar, né? A gente erra. Mas quando nós decidimos pecar de forma consciente, nós estamos dizendo quem está reinando. Quem nós amamos mais? O nosso prazer, a nossa satisfação, o nosso tempo, a nossa rotina, o nosso jeito. Ano passado eu li um livro chamado Você é Aquilo que Você Ama. O nome do livro era esse. Pensa num livro tenso, assim, tipo, apanhei do começo ao fim. Ele fala, você é aquilo que você ama. Ele fala, e aí me mostra. Ele falou, quer que eu saiba o que você ama? Me mostra a tua agenda. Me mostra aonde isso, que lugar isso ocupa na tua agenda, na tua rotina do dia a dia. Que lugar isso está na tua vida? Se não é prioridade, ele vai falar, eu acho que você não ama.
A palavra pode ser outra, pode gostar muito, mas ele fala, amar eu acho que não. Você já imaginou a gente dizendo para namorado, te amo, mas só quero te ver no domingo? Alguém acreditaria? Alguém casaria com uma pessoa que fala isso? Amo você pra caramba, você é meu maior amor, a casa é sua, pode entrar, faz do teu jeito. Só que no dia a dia, no decorrer da semana, não falasse com essa pessoa, não tivesse nenhuma demonstração de afeto, de cuidado, de fidelidade, e quisesse encontrar no domingo, e olhe lá ainda, que tem uns que nem no domingo, que a gente vai achar outra coisa mais importante para fazer no domingo. Qualquer coisa é mais importante para nós do que congregar. Muitas vezes a gente fala que ama Jesus e ama a igreja. Tudo vem antes. A gente faz a nossa agenda de férias no final do ano do nosso jeito, sem falar nada com Jesus, e a gente jura que é apaixonado por Ele. A gente faz os nossos planos, a nossa rotina, do nosso jeito. Imagina a Lô falar para mim, amor, eu defini uma agenda aí para o final do ano. Eu vou para casa da Ná, vou para casa de não sei quem, vou para tal lugar. E além de nem me consultar, ela fala, mas você nem vai junto, eu vou. Imagina, quem é que ia manter um casamento? E a gente fala que é noiva de Cristo, que a gente quer casar com Deus. Você acha que Deus vai olhar para esse padrão que a gente diz ser amor? Vai falar, quero casar com essa galera aí. Não fala comigo, nem conversa comigo, não pergunta minha opinião para nada, mas eles amam eu. Eles amam. Para, cara. A gente precisa se converter. Eu falo essa frase demais. A gente precisa, é verdade. Não é possível que a gente mantenha o nosso mesmo padrão de vida até que Ele volte dizendo que esse é o padrão de Cristo. Mas, se nós entendemos o amor bíblico, se nós deixamos Cristo entrar e reinar nas nossas vidas, se nós tivermos uma revelação da cruz e de Cristo, e do que isso tem a ver com a gente, né? Porque tem gente que fala, massa, morreu por mim. Ó, uhul, que legal. E a pessoa não tem noção do quanto isso tem a ver com ela. Ela acha que é para salvar os caras que estão na beira da rua ali e tal, os nóia e tal. E Jesus veio, que ele fala que ele veio para salvar o perdido. A gente não estava perdido, parece. Não estava muito bem na minha vida. Conveniente minha vida, cômodo, estava. Eu gosto de Jesus, dizer que alguém me ama é legal, sabe? Mas se você teve uma revelação e consegue fazer essa conexão que é sobre mim, sobre você, a gente vai ter dia ruim. Vai ter dia ruim. Vai ter estações difíceis. E dia ruim passa, parece assim, amanhã fechou, chora essa noite e amanhã melhora. Mas tem vezes que é umas estações ruins, assim, que você fala, ui, caramba, uma seca lascada, assim, ó. Um outono, só folha caindo. Você fala, cara, não frutifica uma. Não estou vendo fruto, mas vocês sabiam, não sei se vocês sabiam, que Deus é maravilhoso, né? Mas que o outono é especificamente necessário que as folhas caiam e que aos pés das raízes elas virem nutriente para a próxima estação. Folha seca um dia vai virar nutriente para fortalecer as raízes para a próxima estação. Vai ter estação seca, cara. Só que se Cristo é Cristo nas nossas vidas, vai passar. Vai passar. A gente não vai desistir, não vai desviar, não vai deixar de congregar, porque isso não é uma opção. Porque eu fico perguntando, né? Tem um livro que eu tenho lá em casa, que é Em Seus Passos, o que faria Jesus? Se a gente fizesse essa pergunta mais, eu acho que metade dos problemas resolvia. Assim, ó. Né? Você imagina a gente chegando no domingo para Deus, que a gente nem falou com Ele a semana inteira. Hoje a gente falou uns 10 minutos, pá. E aí no domingo a gente fala, ai Deus, está chovendo. Acho que eu não vou hoje, tá? Eu não consigo pensar dele falando,
tudo bem. A gente fala, Deus é compreensivo, né? Muito compreensivo. Daí a gente vira passivo, folgado, abusado, a gente é legalista. Não, você não gasta nada da sua vida com o corpo, com a igreja, com aquilo que eu amo, que você diz me amar e tal. Tem uma leve incoerência no discurso e na prática, mas tá tudo bem um tapinha nas costas assim. Tá. Não sei se você imagina um Deus assim, que fala, tá bom, filho, fica aí. Ou se ele... É que não, Deus não é igual eu, graças a Deus, né? Ou se ele já tivesse desistido de você, ele fala, fica aí, você já não vai dia nenhum mesmo. Você já nem fala comigo, fica aí, que você já vai ficando. Ficando, uma hora você vai descendo. Já. Segue o baile, deixa a vida te levar. Só que Deus não é assim, né? Que desistiu de nós. Não vai desistir nunca, apesar de nós. Um dia eu ouvi de uma irmã falando assim, que um dos maiores pecados da igreja contemporânea é não amar a Deus acima de todas as coisas. A gente até quer amar o próximo como a nós mesmos, porque parece que a régua é aqui, né? Beleza. É esse amor? É o que eu acho que é amor? E aí é para amar o irmão do jeito que eu me amo? Não, fechou, não vou para academia, não cuido da minha saúde, não faço nada disso que me amo pra caramba. Não cuido do meu corpo, só tô deixando a vida levar. E se é para ser assim com o irmão, fechou? Parece que esse é o padrão, tá bom? Não me cuido, não cuido dele, beleza? Isso é amor pra caramba. A gente só vai levando a vida. Só que tem o que a gente leu. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Não de algumas, de todas as coisas. E muitas vezes nós queremos viver o segundo mandamento sem estabelecer Deus no primeiro lugar. O primeiro mandamento no primeiro lugar. Só que a gente é focado no serviço, né? A gente é tão... E aí, de novo, nosso discurso, a nossa prática tem uma incoerência gritante. Gritante. A gente diz que crê no reino de Deus. Ora pelo reino de Deus. Mas a gente vive toda a vida pensando no jeito que é aqui, ó. Aqui as pessoas se apresentam com a profissão. Eu sou professor, falo. Eu fiz uma brincadeira semana passada com um grupo de empreendedores. Falei, eu quero que vocês se apresentem para a pessoa do teu lado sem falar o que você faz, seu currículo, nem onde você trabalha. Deu crise nas pessoas, assim, ó. Tela azul do Windows, sabe? Travaram, as pessoas falam, não, mas como? Eu falei, querido, antes de você trabalhar, você era alguém. Antes de você estudar, você era alguém. Só que, veja como a gente está encalacrado com esse discurso incoerente, que a gente fala para os nossos filhos que eles têm que estudar para ser alguém na vida. A gente fala para a criança, o que você vai ser quando crescer? E fica bravo quando a criança responde grande. Parece que a criança só vai ser alguma coisa depois que crescer e tiver um diploma. Essa é a nossa mensagem, nós estamos falando isso, valorizando isso. Mas na verdade a gente diz no domingo e nas outras coisas que o nosso valor é outro. Não, é o reino de Deus. Melhor é dar que receber e tal. Sermão da montanha. Mas a gente não vive nada daquilo lá. Me desespera. Falo, Deus, tá feio o negócio para nós. Pega as bem-aventuranças ali, o que a gente tem, cara? Das bem-aventuranças de Mateus 5. Pobre de espírito, manso, os que choram, sede de justiça. A gente chegou uma época que a gente descobriu que dá para processar os outros, daí a gente acha que isso é sede de justiça. Qualquer coisa que fala assim, vou ter que processar. A gente acha que isso é sede de justiça. Tá bagunçado, a gente tá bagunçado. Quando ele fala em Marcos 12:30 lá, ele fala assim, amarás o Senhor teu Deus com um pouquinho do teu coração, um pouquinho da tua alma, um pouquinho do teu entendimento, um pouquinho das tuas forças. Tem alguma versão aí atualizada que está assim? Graças a Deus não, né?
é de todo o teu entendimento, com todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças. É com você inteiro, não é com parte de você, não é com parte de mim, é pra gente amar Ele com tudo. Mas eu não consigo, quando eu olho para a minha vida e coloco um espelho da Bíblia na minha vida, eu falo, Deus, está errado, me perdoa, eu não estou te amando, talvez eu te ame com todo o meu amor, mas meu amor é uma mediocridade miserável. É para eu te amar com todo o teu amor, porque o Senhor me amou primeiro e tem amor suficiente para transbordar. É só devolver. Mas eu atrapalho tanto esse processo. Como é que nós demonstramos que amamos a Deus? Que a Bíblia fala. 1 João 4,20 diz assim, ó, se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. Porque quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? A nossa demonstração de amor a Deus está no relacionamento com os nossos irmãos. Só que não é do nosso jeito. E aí de novo, Felipe Bartoszewski falou, Deus não quer que você ame as pessoas do teu jeito. Deus quer que você ame as pessoas do jeito dele. Se fosse para fazer do seu jeito, ele não deixava a Bíblia para a gente. Manual de instrução de todas as circunstâncias possíveis da humanidade tem ali. Fala, como é que eu faço? Fala, Deus, se fosse o Senhor aqui nessa situação, o que o Senhor faria? Se a gente orasse mais isso, o que o Senhor faria? E vai confrontar a gente. Tem hora que é isso, não queria lavar o pé, mas quem é meu Senhor? Deus, vou e obedeço. A gente falou na célula, você imagina? Abraão esperou uma vida para ter um filho. Uma vida, né? O filho da promessa. E aí Deus vem e fala, então, agora sacrifica ele. As escrituras não falam de Abraão falando, Deus, eu vou repreender esse pensamento aí. É do Satanás isso aí. O Senhor demorou uma vida para me dar uma promessa, agora que me deu a promessa, o Senhor quer que eu mate? Que é nós, o nosso raciocínio é desse jeito, né? Demorei não sei quanto tempo para conquistar. Se Deus pedir, é o capeta. Não é Deus. A Bíblia diz que ele foi prontamente obediente. Que ele levantou e foi. Só. Deus mandou. Tá bom. O Tiago fala no livro dele, não tem duas palavras. Para ouvir e obedecer é a mesma palavra. É a mesma palavra. E que é essa? Ouve, ó Israel. Shema. É a mesma palavra. O ouvir e o obedecer estão na mesma coisa para Deus. Não dá para dizer que a gente está ouvindo Deus e não está fazendo nada. Porque a gente fica negociando com Deus para ver se tem um jeitinho melhor. E a gente, pior que a gente faz isso, né? Deus, veja bem meu plano, ó, é mais legal que o seu. Ó. A gente apresenta um plano lindo, assim, ó. A gente pinta um quadro para Deus. Veja só, Deus, olha aqui, ó, que legal. Se der certo, no final te glorifico. Veja só, ele falou, eu queria ser glorificado no processo todo. A gente, já ouviram falar de Maquiavel, que diz que os fins justificam os meios? A gente faz isso no cristianismo, que acha que no fim vai dar tudo certo e valeu a pena, que tudo justifica porque no fim Deus vai ser glorificado. Querido, Deus quer relacionamento comigo, com você todo dia e ser glorificado em todo tempo, porque Ele é digno. A Bíblia fala que a nossa boca fala o que o coração está cheio, não diz? Faz uma retrospectiva da sua semana. Quantas vezes você falou de Jesus? Quantas vezes Jesus foi assunto com seus colegas de trabalho, com as pessoas que você conhece? Quantas vezes Ele foi o centro? Só nessa semana. Do que é que o nosso coração está cheio? Porque não dá, essa conta não fecha, sabe? Essa conta não fecha. A gente não fala nada. Não abre a boca para falar de Jesus, porque a gente acha que é o Ministério do Evangelismo que tem que fazer. É o grupo que saiu ontem, a responsabilidade é deles, parece. Alguém foi fazer, não precisa falar, né? As pessoas falam, para que eu vou falar?
Porque a boca fala e o coração está cheio. Aí eu queria saber do que é que o nosso coração está cheio. Felipe comentou também uma coisa que eu anotei e fui anotando. Você pensa que um monte de coisa eu anotei do que o Thiago falou, do que a Ju falou, e do Sil falou, e aí Deus foi falando. Mas Felipe falou que a gente chega, conta para os outros que foi promovido. Lembram disso? Eu conto para os outros que fui promovido no trabalho, que eu vou ganhar mais dinheiro. Uhul, que legal. Só que a gente esquece que vai trabalhar mais, ter menos tempo para a igreja, menos tempo para a família, e jura que isso é bênção. A gente acha que isso é legal. Nossa, vou ganhar mais dinheiro, daí eu vou sustentar um missionário na África. Querido, vergonha na sua cara. A gente diz que um dia vai fazer, mas não começou agora. A gente pede mais fé para Deus, Ele fala, eu já dei fé, você não faz nada. Quantas vezes as pessoas chegam com dor para a gente e a primeira coisa que a gente faz é dar um remédio? Não tem problema tomar remédio, Deus deu sabedoria para os médicos, mas pelo amor de Jesus, vamos orar uns pelos outros. Você quer ver cura acontecendo se você não ora? Deus me deu o dom da cura. Quantas pessoas você já viu curada? Não vi nenhuma. Quantas você orou? Não oro. Aí faz como? Sabe, não é possível, cara. Como é que a gente vai manifestar os dons se a gente não ora? A gente não faz nada, a gente tem vergonha. A gente tem vergonha. Está na rua, se Jesus, o Espírito Santo mandar você parar, quantos parariam? Vai falar com tal pessoa, tal coisa, a gente quer perguntar se é mesmo de Deus, se não é pensamento da nossa cabeça. Ele fala, eu domino teus pensamentos, caramba. Sou Senhor de todas as coisas, você disse que eu posso entrar, estou na sua cabeça, estou em todos os seus neurônios, estou em você inteirinho, porque eu entrei, chapei você, transformei tua vida, e você quer o que mais? Quer que eu desça, faça que o cachorro fale com você? A gente acha que o exemplo de Balaão é legal, não, foi uma exceção. O cara foi teimoso pra caramba, até a mula falar com ele, e a gente quer que Deus faça isso, só que ele fala, cara, se relacione comigo, filho, fale comigo, converse comigo. Só que quando a gente escuta, a gente fala, mas eu não vou fazer, porque isso aí não é legal, que me tira da zona de conforto, que talvez eu vou passar vergonha. A gente coloca a gente no trono de novo, em 5 segundos. Quando Pedro fala, o Senhor é o Messias, ele fala, quem dizem que eu sou? Ele fala, o Senhor é Cristo, o Messias, Filho do Deus vivo. Ele fala, nossa, isso é revelação. 3 versículos depois, ele está repreendendo Jesus. É a gente. Uhul, Jesus é massa. Daqui a pouco ele está falando, não faz assim, Jesus, que vai atrapalhar meus planos. Eu queria que o Senhor salvasse a gente de Roma, mas o Senhor quer fazer diferente. Eu te repreendo. A gente faz isso com outras palavras, né? A gente não é tão cara de pau assim, né? A gente faz com outras palavras, de forma sutil, mas a gente faz. Queridos, vou falar uma parada extremamente difícil para mim. Estava eu no hospital com a Lô. A hora que aqueles médicos, eu falei, quantas vezes será que essas pessoas fazem isso no dia, né? E corta as pessoas, e abre a pessoa, e fecha a pessoa e tal, sabe? Né? Fazia uns 3 partos por dia. Eu falei, meu Deus, eu tô agoniado aqui, sofrendo. Eu tava passando mal naquela sala. E aí, a verdade é, eu tava com Deus, tipo, eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas. Não é para compreender nada. Eu sei que o Senhor sabe todas as coisas, e eu tava com um medo tão grande de acontecer alguma coisa com a Cecília. Sabe? E tipo, sei lá, cara, uma hora a Lô arriou do meu lado, assim, ó. Tipo, a Cecília já tinha nascido, a Lô arriou, assim, ó. Eu tava, tava sofrendo, passando mal, assim, ó. Pensando, e se morre? Se minha esposa morre aqui? Eu pensava, será que eu continuo com Deus? Se minha filha morre aqui? Será que eu continuo com Deus? Será que eu continuo glorificando Ele, falando, o Senhor continua sendo digno, Deus? Apesar das minhas dores, apesar das minhas expectativas, eu fiquei pensando, será que eu continuava com Ele se ela morresse agora? Eu queria que houvesse algo dominando o meu ser e falasse, o Senhor sabe de todas as coisas, seja feita a tua vontade. Mas eu tinha medo. A Laura não tem medo do que eu prometo para ela.
Você acha que Jesus morreu na cruz para eu ter 2 filhas e uma família? Jesus morreu na cruz para me tirar do império das trevas para a sua maravilhosa luz, cara. E por consequência disso, eu tenho uma esposa maravilhosa e 2 filhas. Mas ainda que não tivesse, Ele é Deus. Ainda que não tivesse, Ele morreu na cruz. Sabe, a gente precisa entender isso. A gente precisa de revelação, cara. Sabe, eu vejo que, de novo, falando da nossa incoerência, a gente quer ficar com Deus. E a gente, sabe, ficar mesmo, igual antes de namorar. Quer ficar. Esse negócio aí. Isso que agora pior ainda, né? Acho que a gente só quer os benefícios e o prazer sem compromisso. Sabe? Quando a gente fica com a pessoa, é ter prazer momentâneo, benefício momentâneo sem compromisso. Mas a Bíblia chama isso de prostituição. Não tem conversa. Ah, não acho isso. A Bíblia diz. Relacionamento sem interesse de compromisso é prostituição. Quem se relaciona tem intimidade por prazer, sem interesse de estabelecer um compromisso, prostituição. E diz que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Nas escrituras eu leio uma história de um cara chamado Onã, que a lei disse que o irmão tinha morrido, ele tinha que assumir a esposa do irmão e ter relacionamento com ela para dar continuidade à descendência do irmão. E a Bíblia diz que ele se relacionava com ela, mas ele ejaculava na terra, porque ele só queria prazer, não compromisso. E diz que Deus não aprovava a atitude de Onã. Só que muitas vezes nós vimos para a igreja porque a gente quer ter prazer, que Deus toque a gente, que a gente fique emocionado, mas a gente não quer ter compromisso com Deus. E tem gente que não está vindo porque sabe que vai ter que renunciar a alguma coisa, sabe que tem um preço a ser pago. Ah, Jesus pagou na cruz, pagou, mas agora a vida custa, o evangelho custa. E aí tem gente que fala, não, é tipo, não vou colocar essa aliança no meu dedo, sabe? Pensa que no modelo bíblico de relacionamento, e judeus ortodoxos, alguns ainda mantêm essa prática, no namoro nem beijo. Porque a consumação do casamento é no pode beijar a noiva. Sabe? E aí quando a gente canta para Deus nos beijar, se a gente não quer casar com Ele, de novo, prostituição. A gente quer ser tocado por Ele, quer ter o prazer de ser tocado pelos lábios do céu, mas a gente não tem a consciência, a clareza do compromisso que isso vai exigir. Isso é prostituição. Nós flertamos com Cristo, tipo como se Ele fosse mais um esqueminha na nossa agenda. Porque se não der certo, a gente tem vários planos, né? Plano B, plano C. Várias vezes vocês ouvem eu falar essa frase que o Spurgeon fala, que o evangelho é um mendigo contando para o outro onde encontrou pão. E esses dias na célula a gente chegou, daí acabou chegando nesse assunto, né? As mensagens reverberam nesse sentido, amar a Deus é amar o que Ele ama, e a gente vai falar dele e tal. E aí, quando eu falei essa frase, o irmão falou, mas tem gente que acha que não precisa de pão. Por que ele vai ser grato por um pão que ele acha que ele nem precisava? Tem gente que nem está com fome, porque na real está embriagada, cheio de coisa, tipo manjares da Babilônia, digamos assim. Vocês veem a história de Israel, quando eles foram para a Babilônia e viraram escravo? E aí quando eles foram libertos, anos depois, e aí um monte deles não quis voltar, cara. Estava confortável lá. O problema é a gente achar que isso é confortável e não querer e valorizar o pão do céu que desceu. Sabe, pra gente falar, era pra mim esse pão. A gente tá tão saciado, satisfeito com as coisas dessa terra,
que a gente não acha que precisa de Cristo, que a gente consegue viver a vida sem Ele. Esse é o problema. A gente dá um jeito de viver a vida sem Jesus. Tem um pastor que ele fala que se o Espírito Santo se retirasse das igrejas hoje, muitas iam continuar fazendo o que estão fazendo, que não nem sentir falta. E a gente, ao invés de clamar por saudade, a gente inventa métodos para viver sem a presença. Eu conheço gente que tem família sem a presença. Eu conheço gente que é honesto sem Jesus. Eu conheço gente que até para de usar droga sem Jesus. Mas eu não conheço ninguém que foi transportado das trevas para a luz sem Jesus. Eu não conheço ninguém que nasceu de novo sem Jesus. Não conheço, não existe ninguém que nasceu de novo se não foi por meio da cruz e por meio de Cristo, da revelação de quem Ele é. Ele veio fazer isso comigo e com você. Ele é o pão. Você está rejeitando esse pão? Por favor. A gente precisa reconhecer. Sabe quando a gente lê a passagem do bom samaritano? Que diz que o levita passou de largo, o outro passou de largo. A gente se compara com os caras que se passaram de largo. E às vezes a gente se acha tão bom que a gente se compara com o bom samaritano que foi lá e pagou as coisas. Mas fala real, nós somos aquele homem na beira do caminho, machucado, arrebentado, e Ele que veio e pagou o preço. Ele que veio e tirou a gente da margem, colocou no lugar de cuidado e falou: e a conta está paga. É Ele que fez isso. A gente precisa olhar, a gente tem que ter noção de falar que o personagem que eu sou é esse aqui, ó. Ah, porque eu sou do louvor, eu sou o levita. Ai, Jesus. Não, querido, não. Sacerdotes diante de Deus, a gente precisa lembrar que é por mim e por você que Ele derramou cada gota de sangue naquela cruz, cara. E aí, se nós entendermos isso, que a cruz, Cristo, o Cordeiro de Deus, é sobre mim e sobre você, que a gente não tinha nada de bonzinho, não tinha nada que nos salvasse, nada que nos fizesse nascer de novo, nada que nos limpasse. Estou lembrando se foi o Ju, quem que foi que trouxe um vídeo uma vez, que disse que o cara conta uma história real, que o pai dele guardava óleo usado dos carros na garagem e falava: não mexe. E disse que o moleque foi, meteu a mão no óleo, né? E aí a camiseta branca, ele foi limpar a mão, sujou a camiseta. Aí disse que ele foi no banheiro, meu pai não pode saber, no desespero. Diz que a hora que ele viu, estava tipo o banheiro inteiro sujo. Queridos, eu e você sem Cristo, é essa noção. A gente só fazia besteira, só sujava mais e tentava limpar, sujava mais ainda. Sabe o máximo que eu e você conseguimos prover? Folha de figueira. Cobrir a nossa nudez com uma coisa passageira. O que ele veio e falou: ó, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É para a gente parar de coisa transitória e passageira para viver uma coisa eterna. Se a gente entender que é sobre nós, não é sobre o irmão do seu lado, não é sobre quem está lá fora agora, ainda que também seja, é sobre mim e sobre você. Não vai ter amor rival, porque nada compete com um amor desse tamanho. Não vai ter negociação com as nossas emoções, porque quem reina é Cristo. E aí nós conseguimos amar o que Ele ama, como Ele ama. E aí a gente vai falar do Evangelho, vai para a rua, vai para onde for, no trabalho, na faculdade, falar de Cristo, porque Ele é uma verdade em nós, que enche os nossos corações. Transborda em nós, um vaso de barro na mão do oleiro, transbordando da presença. Se transborda, vai encostar em quem está perto, querido. Luciano Subirá, ele fala que muitas vezes nós parecemos com os adoradores de Satanás. E é pesado, né, ouvir isso. Fala: pô, como assim? Pô, fujo dele. Pode dizer que estou adorando ele. Mas ele diz que
Se você entende o conceito de adoração, a adoração tem a ver com quem Deus é, não no que Ele faz. Quem Ele é. A adoração, em espírito e em verdade, a verdadeira adoração tem a ver com Deus, com quem Deus é, não no que Ele faz. O fato dele ser Deus é digno de adoração e a gente louva, canta, tem uma vida em dedicação a Ele. Ele falou: o diabo nunca vai ser adorado por quem ele é, então por isso ele faz trocas. E aí o Luciano subirá e fala: a gente está se relacionando com Deus como adoradores de Satanás, querendo coisas em troca. Mas a gente é muito metido, eu acho, umas horas. A gente fala: Deus, me dá tal coisa, senão eu... senão eu já falo: acabou-se, próximo. Ah, não. Imagina a Laura chegar em mim e falar: pai, eu quero, agora encasquetou com a vestido a Rosalina. Não sei se vocês sabem quem é a Rosalina. Depois você procura. Rosalina. Falei: eu nem sabia que tinha essa princesa, cara. Poxa vida. Encasquetou. Imagina a Laura chegar em mim e falar: pai, eu quero o vestido da Rosalina. Se o senhor não me der, eu vou embora de casa. Imagina. Com 7 anos. É a gente faz isso aí, cara. A gente exige coisa de Deus. A gente acha que está num lugar de exigir alguma coisa de Deus. Reivindico nas nossas orações. A gente usa essa palavra. Como se tivesse... Isso é muita audácia, né? Meu Deus, cara. E aí é umas crianças de 7 anos que falam: se o senhor não me der, eu vou embora. Vou embora de casa. Com 7 anos, não sei nem comer direito sozinho. Não consigo cortar a carne. Mas eu vou viver minha vida. Se você em algum momento pensa em viver de novo tua vida, você não entendeu que você nasceu de novo. Porque em todo o meu esforço, tudo que eu tentei não melhorou minha vida. Não tirei esse coração de pedra miserável. Não conseguia me limpar, só sujava mais. Não dava para entrar na barriga da mãe e nascer de novo. Só que ele fez tudo o que eu não podia fazer, ele fez. Ele fala: e agora paz entre Deus e homens. Isso era impossível pelos nossos esforços. Então nós fomos alcançados por graça e misericórdia. Isso tem que fazer alguma coisa na nossa vida. Não dá para dizer que a gente encontrou isso e nossa vida continua sendo a mesma. O Paul Washer fala que se eu cheguei atrasado aqui e falar para vocês que eu fui arrumar o pneu do meu carro, a roda saiu para lá e eu fui atropelado por um caminhão e cheguei aqui, vocês vão falar que eu sou o quê? Mentiroso, eu sou louco, não é? Porque não tem como ser atropelado por um caminhão e tá aqui. Ou eu sou louco de contar essa história. E aí na pregação ele fala: se eu tive um encontro com Cristo e minha vida não mudou inteira, ou eu sou louco, ou eu sou mentiroso, porque Ele é maior que qualquer caminhão para atropelar minha vida e mudar ela inteira. Sabe quando nós cantamos Eu Encontrei Teus Altares? Lembram dessa música? E no final a gente diz: e o que me resta fazer é vender tudo. O que nós já abrimos mão por causa de Jesus? Fala para mim, se não foi só os pecados. E olhe lá. Já falei isso para vocês algumas vezes. Se eu vier aqui na frente e falar assim: parei de usar droga para a glória de Deus. Mentira, cara. Se eu continuasse usando droga, eu ia morrer. Não há mérito nenhum em fazer o certo. Certo é certo, ponto. Sabe? Eu parei de tomar Coca-Cola para a glória de Deus. Faz mal, cara. Para com isso. O que nós abrimos mão no sentido de consagração, dedicação? Porque nós encontramos uma pérola de grande valor. Cara, você acha que aquele cara, quando ele encontrou a pérola de grande valor, na parábola, ele ficou olhando para as coisas dele e falou: ai, caramba, vou ter que vender. Ai. Você acha que ele sofreu? Ele viu tanto valor naquela pérola que qualquer coisa era resto, porque aquilo tinha valor, e vendeu tudo. Paulo fala: eu tenho como perda todas as coisas, porque encontrou um Cristo, e em Cristo encontrou valor, transformou a história do cara. E aí a gente fica se pegando para abrir mão de coisa que faz mal para nós. Quando Deus pede para a gente se consagrar e abrir mão de coisas que na verdade racionalmente não fazem sentido,
e que é só para ter mais tempo, mais dedicação para Ele, a gente quer negociar. E aí, de novo, quem é que está reinando nos nossos corações? Terminar. Eu vi uma história de um cara, eu não sei contar ela direitinho, assim, porque faz tempo, mas disse que o cara chegou num lugar que tinha um quadro de Jesus. Ele nunca tinha ouvido falar de Jesus. E aí ele já ficou impactado com aquele quadro e perguntou do que era aquele quadro. O cara falou a mensagem da cruz. Falou, ele não salvou ele do inferno, ele salvou você dele mesmo, de uma eternidade longe dele. Diz que esse cara falou, caiu em pranto, se ajoelhou, aceitou Jesus e falou, nós precisamos sair e falar para as outras pessoas desse amor. E falou pro cara, você pode me arrumar um par de sapato, que amanhã eu vou sair falar desse amor? E aí o cara falou, tá bom, amanhã eu venho e te trago um par de sapato. Diz que no dia seguinte esse cara demorou mais do que esperado, chegou depois do almoço, não tinha ninguém mais lá, o cara tinha ido descalço anunciar o evangelho. Cara, quando eu falo pra Laura, a Laura perguntou pra nós assim, pai, Jesus só vai voltar quando todo mundo ouvir falar dele? Eu falei, ela falou, então por que nós não fomos ainda falar? E aí a gente fala, ai, criança, né, sabe de nada, sabe de tudo, pô. Tá falando o que a gente devia estar fazendo. Para pra pensar, se é só isso, resolve, assim, é isso. Eu digo que amo ele, não vejo a hora de ver ele, chamo pra ele voltar. Falou, volta logo, Jesus, Maranata, e pá. E nós queremos mesmo a volta dele. Nós tinha que estar indo falar, então. Se é isso que falta, vamos. Mas a gente vai colocar um monte de mais. Mas amanhã eu tenho que trabalhar, mas amanhã é isso, mais aquilo, mais aquele outro. Então, para encerrar, eu queria ler das músicas que a gente cantou. 3 trechos e aí a gente encerra. Tem uma canção da F-Hope que ela diz, tu és por quem a minha alma esperou. Querido, você sabe o que é a tua alma esperar, você sabe o que esse encontro faz. Eu tenho clareza do que esse encontro fez na minha vida. Uma vida inteira procurando ele em tudo quanto é lugar. Eu procurava ele mesmo porque eu não sabia que era ele. E aí eu fui encontrado por ele, esse encontro muda tudo. Esse encontro muda tudo, querido. Não vou desviar. É sério, eu não vou desviar. O amor só vai aumentar, não vai esfriar, querido. Não vai esfriar, querido. A Bíblia diz que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Mas não é de todos, querido. E o nosso vai queimar, em nome de Jesus. Mais e mais. Assim como cada dia eu amo mais minha esposa, porque esse amor cresce e eu aprendo a conhecer ela mais. Cada dia que eu conheço Cristo e perco um pouco de mim, eu recebo um pouco dele, eu me apaixono um pouco mais. E eu preciso elevar o meu padrão de amor para viver essa verdade, não só aqui, mas no nosso estilo de vida. Aqui, A outra aquela eu quebro o meu vaso, ela diz assim, basta um olhar no teu rosto, eu fui perdoado logo que te vi. Se você já recebeu esse olhar, você sabe o que eu estou falando. Um dia nossa, era só um olhar, ele não falou nada, nada, um olhar mudou tudo, um olhar, eu falei, me perdoou, sem eu nem ter clareza que eu precisava de perdão. Quando ele me olhou, parece que eu falei, vixe, tô pelado, ruim, o negócio aqui é feio, e ele me perdoou, ele não atirou pedra nenhuma, ele não me condenou, ele falou, você é perdoado. Um olhar. E a última que a gente cantou semana passada fala, eu só tinha os meus pecados para te oferecer, querido. Para com isso. Que mais que eu e você tinha? Cara, eu não tinha nada. Se eu falar que eu tinha minha vida era horrível. Para falar, eu ofereço minha vida, quase que falar, isso aí, credo. Esse aí é o teu melhor? Fala, para, vamos fazer outro. Por isso que nasceu de novo, que agora é a vida dele em mim. Agora é Cristo em mim, Cristo em nós é a esperança da glória. Não, Cristo não morreu na cruz para a gente viver uma versão melhorada de nós mesmos.
Esse negócio, em outro lugar talvez sirva essa ideia coach, pá, mas o evangelho não é coach. Não é para você ser a sua melhor versão, é para você morrer e nascer de novo. É Cristo em nós, não você mais ou meninho. Não é. Ele mudou, a gente só tinha pecado. Ele falou: vem, vem. Cara, isso é demais, cara. A gente precisa viver uma vida que demonstre que nós entendemos essa verdade. Porque daí a gente eleva o nosso padrão de amor, e aí a partir do amor dele a gente vive o amor dele do jeito que ele ama, amando as pessoas, do jeito que ele nos ama, do jeito que ele é persistente, do jeito que ele é majestoso, do jeito dele. A gente precisa, cara. E parar de dar desculpa, assim, ó, por favor. Não é pra gente sair daqui resmungando, falando, ai, mais isso, mais aquilo. Era pra gente terminar esse culto ajoelhado, dizendo: Pai, me perdoa, eu não vivo de acordo com a tua verdade, porque eu tomei um susto, porque tem um monte de amor rival. Eu queria que realmente fosse uma noite de arrependimento, porque para mim é só isso que vem na minha cabeça, assim, ó. E ele fala: se o meu povo se chama pelo meu nome, a gente se chama pelo nome dele, né? Cristãos. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se arrepender dos seus maus caminhos, se humilhar e orar, eu ouvirei do céu e sararei a vossa terra. É sobre mim e sobre você, cara. É sobre nós isso aí. Não é sobre as pessoas lá fora. É sobre mim e sobre você. O povo que se chama pelo nome dele. Privilégio da graça. Que a gente termine esse culto orando em arrependimento. Esse é o meu anseio. Eu queria que, se você se identifica com essa mensagem, com essa verdade, que a gente sinalize para Deus de verdade, assim, a falar: ah, não, mas Deus conhece meu coração. Filho, se mexe.